Bom dia, pessoal. Hoje nós iniciamos nosso primeiro webinar, programa 5S. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Rodrigo Muniz, sou consultor em gestão da qualidade e hoje vou estar falando para vocês um pouco sobre o SEIRI, o Senso de Utilização. Aqui comigo está o nosso amigo Célio, da Delogic, que trabalha com desenvolvimento de softwares e aplicativos, e hoje ele vai trazer para vocês algumas novidades em relação à aplicação de tecnologias com o programa 5S, essa interação de novas tecnologias. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos aí, estou vendo na sala. Sejam bem-vindos. Então, hoje nós separamos um minutinho do dia para falar sobre 5S, e a nossa ideia é fazer um webinar para cada S, então explicar com mais detalhes, explicar com exemplos práticos, para que o pessoal comece dando um pontapé aí com o pé direito no ano que vem, implantando o 5S na sua própria empresa. E aí eu passo a bola para o Rodrigo, manda a bala e pode começar o conteúdo, Rodrigo. Bom, pessoal, antes mesmo de a gente iniciar de falar sobre o 5S, gostaria de saber de vocês aí, se vocês já conhecem o programa 5S, quem já participou de implantação, quem está iniciando agora, quem vai estar dando o pontapé inicial na questão de implantação do programa 5S. Dá um ok aqui para nós. Aqui o Célio vai me informando quantos de vocês já conhecem o programa. Ok? Bom, pessoal, por que escolhemos falar sobre o programa 5S? O programa 5S, aparentemente, parece ser uma coisa bem fácil, mas hoje a gente, com toda essa questão das novas tecnologias, indústria 4.0, a revolução industrial, muitas empresas ainda não aderiram ao 5S, o programa 5S, que é um quesito básico para qualquer programa de melhoria. Não sei se vocês já têm essa informação, mas no mais de 90% das empresas que começam um programa de melhoria e não tem o 5S como base, durante a implantação dos programas de melhoria, são sujeitas a fracassarem. Mais de 90% das empresas. Isso por experiência própria, não só minha, mas de outros consultores, de outras empresas em consultoria. Mais de 90% das empresas que começam a fazer um programa de melhoria e não tem como base o programa 5S, acaba indo ao fracasso na implantação de programas de melhoria. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o 5S, sobre o conceito do 5S, o que é o 5S, que ao serem praticados esses conceitos, vocês conseguem ter um ambiente mais limpo, um ambiente organizado. E a ideia do 5S é você estar trabalhando num ambiente onde que realmente seja fácil, um ambiente onde que se você por acaso vinha perder alguma coisa ou tem alguma anomalia, prontamente você consegue identificar. Da onde surgiu esse 5S? O que é esse 5S? Esse 5S, ele vem da origem japonesa, das 5 palavras japonesas. A gente vai passar um pouquinho sobre a origem, sobre o contexto rápido e já vamos para a prática. Tá? Da onde surgiu o 5S? O 5S surgiu após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão ficou totalmente destruído. Então, eles precisavam de uma maneira, uma metodologia para estar reconstruindo o Japão. E aí foi então que foi concebido o método 5S, um método organizacional. São várias etapas para organizar, e foi isso que o Japão usou como referência. No Brasil, o 5S surgiu a partir da década de 90. A partir da década de 90, as empresas começaram a aderir ao programa 5S. Com toda a questão da normatização, de utilizar a própria norma ISO, então as empresas foram meio que obrigadas a trazer um programa. Então, o surgimento mesmo, a origem do 5S é de origem japonesa. Então, a ideia do 5S não é trabalhar numa área isolada, tá? Não é só para determinadas pessoas. A ideia do 5S, mesmo que seja uma questão cultural, criar uma cultura na empresa, criar uma filosofia corporativa, ou seja, não dependendo só de alguns setores, mas no âmbito geral da empresa. A ideia é criar mudanças
está criando mudanças de hábitos e de atitudes, ou seja, a partir do momento que você começa a utilizar o 5S, o 5S ele passa a ser uma cultura, não é uma coisa obrigatória. E esse é um grande problema que a gente está encontrando no Brasil. A grande dificuldade é que as empresas acham assim, a questão de 5S algo simples, coisa de japonês, não precisa ser aplicado, não precisa... eu sempre trabalhei assim, sempre trabalhei dessa forma, então eu não preciso estar aplicando, utilizando um programa. E esse é o grande problema. A nossa cultura, a cultura brasileira, ela tem a dificuldade em aderir a programas como o 5S. Pois bem, mas o 5S ele vem para ajudar, para facilitar. E dessa forma, nós começamos a trabalhar num ambiente mais agradável, num ambiente seguro, produtivo. E diante de cada passo, de cada conceito, a gente vai entender como fica mais fácil trabalhar com o 5S. Bom, pensando nisso, eu vou falar um pouquinho também a respeito da implantação, porque a grande dificuldade do programa, além de manter, é a implantação. Não é tão simples assim. A gente vê muitos falando assim, bom, é só pegar um vídeo no YouTube, assistir um vídeo no YouTube, faz o antes, pega um PowerPoint, faz o antes e o depois, mas na prática não é bem assim. O sucesso de um programa 5S, ele depende muito do planejamento. E a gente vai ver como iniciar esse programa. Só um adendo aqui, Rodrigo, importante, como o pessoal fala, que é uma metodologia, tem que ter um amplo amparo da alta direção, né? É uma coisa do topo para a base. Então, a direção tem que estar comprometida com a implantação, senão é muito difícil ou quase impossível fazer funcionar. Ok, legal sua deixa, Sérgio. A gente fala é um termo que a gente usa na consultoria, tem que ser feito cachoeira, ou seja, tem que vir de cima para baixo. Quando a alta direção, né, ela adere à questão do programa mesmo, fica muito mais fácil. Então, até uma dica que eu deixo para o pessoal aí, o pessoal que está começando, de repente eu sou da qualidade, eu sou de um outro setor, eu sou da manutenção, eu gostaria de implantar um programa 5S, parece ser bacana esse programa. A princípio, eu já deixo uma dica. Tente envolver a autodiretoria. A diretoria está envolvida, está aderindo ao programa, na medida que a diretoria vai envolvendo com o programa, vai entendendo o programa, fica muito mais fácil. Então, fica a dica para vocês, estarem envolvendo a autodiretoria. Bom, agora o sucesso do programa mesmo, a gente começa falando sobre a ferramenta PDCA, porque tem que existir uma metodologia para estar trabalhando com a implantação. E aqui a gente tem a metodologia PDCA, eu acredito que alguns de vocês já conhecem, uma metodologia que já está sendo muito utilizada, não só na indústria, mas em todos os setores. Interessante, até mesmo os psicólogos estão utilizando a metodologia PDCA, ela não é só uma metodologia industrial. E o interessante é que aqui a gente começa com o P, né, de plano, de planejar, planejamento. E o interessante é que o P aqui para nós no programa 5S, ele não só define só em planejamento, mas eu acredito nas pessoas. As pessoas precisam estar envolvidas no programa 5S para você começar a iniciar um planejamento. É necessário envolver as pessoas, pegar principalmente quem será o que vai estar encabeçando o programa, quem vai ser o responsável pelo programa, quem vai ser os facilitadores, como eu vou definir os facilitadores, e a partir daí a gente inicia um planejamento. Iniciando esse planejamento, você vai criar várias etapas, várias fases. Por exemplo, o próprio dia de você fazer os registros. Meu planejamento, eu vou fazer registro, vou separar as áreas, determinadas áreas. Depois a gente passa para a segunda fase, que é o DO, que é o de execução. No programa 5S, a gente trata o DO como o dia D, que é aquele dia que a gente faz a paralisação, faz aquele esforço mesmo
todo mundo empenhado a fazer a limpeza, a fazer a verificação dos itens que usa, que não usa. Depois, a terceira etapa, a gente fala sobre o cheque, que é a verificação. E aí, nesse cheque que nós entramos com a auditoria. E falando em auditoria, eu vou até dar uma deixa para o Célio falar um pouquinho a respeito do novo aplicativo que ele está trabalhando, que é um aplicativo próprio para fazer auditoria. Essa auditoria não depende somente do aplicativo, pode ser utilizado através de uma planilha do Excel. Existem várias maneiras de fazer. Inclusive, no final vou estar disponibilizando meu e-mail e posso estar disponibilizando para vocês alguns modelos de auditoria. Só continuando um pouquinho sobre aqui o programa ainda, pessoal, vocês sabiam de todo esse planejamento antes do início da implantação do 5S e a importância que isso tem no projeto? Eu acho que isso daí é importante, até mesmo se vocês tiverem alguma dúvida, o Rodrigo tem aqui uma base do plano, né, um plano genérico para fazer essa implantação. Quem quiser entrar em contato depois, vai ter o e-mail aqui do Rodrigo no final da apresentação. Vocês podem entrar em contato com ele e trocar algumas ideias, perguntar um pouco sobre o plano, entender melhor como funciona. É uma das primeiras vezes que eu vejo um consultor da área de 5S, de Lean, falar sobre o plano em si. Geralmente eles falam mais sobre as auditorias, sobre o sentido de cada S, agora sobre o plano em si. Realmente, parabéns, bacana. Você quer falar um pouco mais da teoria do 5S ainda? Explicar o primeiro S, depois a gente entra com o aplicativo e mostra um pouco para o pessoal como a gente faz o 5S aqui? Pode continuar, então. Legal. Vamos falar um pouquinho mais sobre o conceito mesmo, tá? A gente inicia falando sobre o SEIRI. SEIRI, senso de utilização. O senso de utilização é bem interessante, né? É nada mais, nada menos do que o conceito de você eliminar as coisas desnecessárias. É você utilizar realmente aquilo que é necessário para você. O senso ele se aplica basicamente nisso. Você eliminar as coisas desnecessárias. Aqui nós temos alguns exemplos, né? Eu estou compartilhando com vocês aí. Na prática, né? Aqui a gente fez o registro de uma empresa onde foi aplicado o conceito de 5S. E aí a gente vê na primeira imagem aqui, a gente tem uma bancada, tem vários itens, né? Tem ferramentas, tem suportes de ferramentas, um armário totalmente bagunçado. Na segunda imagem eu tenho catálogo, eu tenho caixa de instrumentos, então eu tenho várias coisas desnecessárias nesse local. E o interessante que é assim, não se aplica somente na indústria. Eu estou falando só da indústria, só numa ferramentaria, somente no âmbito industrial. Não, pessoal. O 5S, principalmente o senso de utilização, se aplica no Office também. Aqui a gente tem um terceiro exemplo aqui, na tela principal do computador. Né? Você vê quantas janelas. Será que tem necessidade mesmo de ter tudo isso de janelas abertas? Olha como que está o disco local dele. Isso já está estourando mesmo. Será que eu tenho necessidade de ver tudo? Então, o senso de utilização traz esse conceito mesmo de eu verificar se no meu âmbito ali, onde eu estou trabalhando, no meu local, da minha mesa, no meu computador, será que eu preciso de tudo isso mesmo? Será que eu utilizo tudo isso? Essa é a ideia do senso de utilização. Eu vou falar um pouquinho mais na prática mesmo, né? Na prática, como que eu vou fazer isso? Ter nada mais, nada menos, só o necessário. Como que eu começo? Primeiro, eu mantenho o local de trabalho apenas objetos necessários. Eu preciso ter somente objetos necessários. Aquilo que não é necessário não precisa ficar no local de trabalho. Evitar excesso e desperdício de qualquer natureza. Então, esse senso de utilização, ele traz essa ideia para vocês, esse conceito de evitar desperdício. E você acaba utilizando os recursos adequados para cada atividade específica. Pô, Rodrigo, eu tenho uma atividade específica que eu faço 2, 3 vezes no mês. Então, você tem recursos adequados para aquela atividade específica. Na prática, como iniciar esse senso de utilização? As ações, como fazer isso? Então, a primeira orientação que eu deixo para vocês
é desenvolver critérios para descartar. Descarte de itens desnecessários, ou seja, você tem que criar um critério. Como que eu crio um critério? O que realmente é necessário, o que não é necessário. Então, eu preciso criar um critério. Depois, eu estabelecer uma área protegida, uma área de segurança. Ou seja, eu demarco uma área onde estarei separando esses itens e deixando esses itens que não são necessários para mim. Eu vou mostrar uma outra imagem aqui para vocês terem uma ideia de como funciona na prática, tá? Aqui, ó, nós temos uma área de segregação. Ou seja, na prática, no dia a dia, eu deixo uma área demarcada e aqueles itens que não são necessários para mim, de repente eu já vi isso diversas vezes, o pessoal do office lá, tenho 10 réguas na minha mesa. Eu preciso de 10 réguas? Não preciso de 10 réguas. O que eu faço? Eu deixo uma, a outra eu coloco o quê? Coloco na área de segregação. E assim por diante. Essa área de segregação, interessante de ter ela, pelo seguinte fato. Para mim, pode ser desnecessário, mas para outro setor, não é desnecessário, entendeu? Então, fica disponível para outras pessoas. Não somente para descarte, mas você pode estar utilizando isso para até mesmo como leilão, ou para... A gente já viu algumas aplicações de algumas empresas, um item que não serve para a empresa, eu posso fazer um leilão e deixar disponível para os próprios funcionários. É bem interessante adotar essa metodologia. Uma dúvida aqui da Ana, Rodrigo. Ela está perguntando que no projeto dela ela vai fazer linha a linha, que são linhas de montagem, e ela não terá um dia D. É possível? Sim, Porque eu acredito que no caso dela, a linha realmente ela não pode parar, né? Se é uma linha de produção. Só uma pergunta aí, Ana. Você deve ter algum período de descanso dessa linha, né? Que geralmente elas não rodam 100% do tempo. Você acha que quanto tempo você tem de descanso? Pode fazer a sua resposta agora, Rodrigo. Então, Ana, o que eu sugiro? Eu sugiro o seguinte: qual é o período que você está mais um pouquinho menos volume? Qual é o período que você tem o menor volume? E isso tudo é legal a gente colocar isso no planejamento, tá? Dentro do planejamento, você faz a verificação de qual é o seu menor volume, qual é a data que você tem, que a sua linha está mais tranquila. Você consegue tirar uma ou duas pessoas? Você consegue colocar dois ou três facilitadores? Então, você não para. A ideia não é mesmo parar a linha. Eu sei da grande dificuldade. Eu, como consultor, eu passo por isso. Eu falo assim, pô, Rodrigo, eu preciso aplicar o 5S, mas eu não tenho um dia D, eu não tenho como parar a linha. Então, o que eu faço? Eu pego algumas pessoas, não paro a linha, continuo, reduzo o número de pessoas mesmo da linha, ou coloco uma outra pessoa para estar fazendo isso, e dou a continuidade e inicio o momento D. Não é nem o dia, é o momento D. Ok? Espero ter ajudado, Ana. Qualquer dúvida, pode retornar. Ok, legal. Uma questão aqui, Rodrigo, uma questão minha. Como que você faz esse planejamento? Você junta escritório de produção, você faz por área, por setor? Como que você separa? Então, a ideia inicial é você cria... Geralmente, quem tá puxando, quem está encabeçando o projeto é o pessoal da qualidade. Então, quando está o pessoal da qualidade, faz uma reunião entre os gestores mesmo. A partir do momento que estar encabeçando, estar iniciando um projeto, eu faço uma reunião com os gestores, com os responsáveis por áreas. Porque como a Ana ela fez uma pergunta, se ela não posso parar no dia D. De repente, a linha de produção não pode parar para o dia D, mas de repente o office consegue parar para estar fazendo o dia D. Então, nesse momento eu faço divisões de áreas por áreas e com os responsáveis. O planejamento é feito uma divisão diária e uma divisão com os responsáveis pelas áreas. Ok? Bom, eu vou para o próximo slide aqui. A gente está colocando um exemplo prático, né, da questão do senso de utilização. Aqui eu tenho o pessoal da empresa fazendo a separação, aqui tanto na primeira quanto na segunda imagem. No dia D, foi
determinado, um certo momento, para estar fazendo essa separação. E nessa separação, temos 2 colaboradores aqui, o qual eles se empenharam em separar. De um lado eu coloco chave, do outro lado eu coloco parafuso. Começa a fazer a separação dos itens que utilizam e que não utilizam. E aí o interessante é que a gente começa já a identificar os resultados. Olha só que legal na próxima imagem. Olha o tanto de ferramentas que foram encontradas nessa separação. Olha nessa separação. Eu tenho 1, 2, 4, 6, 8 martelos. Olha o tanto de itens do mesmo item. Será que eu tenho a necessidade de ter 8 martelos? Nesse caso, nessa empresa, não tinha necessidade. Necessidade era 2, no máximo 3 martelos. Tinha 8. Então, aí o que envolve o excesso de ferramenta? Esse excesso ele envolve custo, envolve um capital parado. Esse dinheiro aqui, desses martelos, poderia estar sendo investido em outra coisa, entendeu? Quando a gente começa a falar sobre o senso de utilização, que você começa a identificar recursos empregados em outras coisas, o excesso de ferramentas, por exemplo, é um exemplo. Olha lá, outra questão lá, olha os alicates na segunda imagem. Quantos alicates? Será que eu tenho necessidade de ter todos esses alicates? De repente, não. Então, quando você começa a aplicar o senso de utilização, você começa a enxergar isso. Rodrigo, uma pergunta da Glaucia aqui. Ela colocou: minha dúvida em relação ao dia D. Nesse dia, eu descarte ou já aplico os 3 primeiros S? Descartar, catalogar e guardar cada coisa em seu lugar e higienizar. Ou eu posso fazer vários dias D, um para cada etapa, acho que seria um para cada S que ela mencionou. Bom, Glaucia, isso depende muito do tamanho da sua organização. Eu consigo aplicar os 3 primeiros S no dia D, sim. Geralmente a gente faz isso. O dia D é interessante, sim, aplicar os 3 conceitos, 3 primeiros S. Você faz toda a parte de senso de utilização, senso de organização e senso de limpeza. Dá tranquilamente. É claro que depende muito do tamanho da sua organização, mas a gente consegue, sim. É super importante, pessoal, vocês não esquecerem do registro. Bom, vou iniciar o dia D, vou fazer as 3 etapas, o senso de utilização, o senso de organização e o senso de limpeza. Não se esqueçam das imagens, porque você consegue depois realmente fazer uma comparação, começa a fazer sentido o programa 5S para vocês. Então, não se esqueçam da questão das imagens, fazer o registro de cada setor, ok? Bom, nesse caso aqui, só mais uma pergunta ainda, Rodrigo. Eu posso delegar ou pedir ajuda, ou devo pedir ajuda dos líderes de cada setor? Como que você vê isso daí? Você diria que cada líder de cada área é responsável, ou o responsável no final é quem está controlando o 5S? Bom, a gente volta para a primeira etapa, que é a questão do planejamento. Na questão do planejamento, pessoal, é super importante fazer toda essa estrutura de delegação de atividades. Quem serão os responsáveis? Geralmente, a gente cria um comitê, iniciamos criando um comitê com os responsáveis de cada área. Então, para iniciar, é legal no planejamento você criar um comitê. E depois do comitê, você cria os facilitadores. Os facilitadores são aqueles que estarão divulgando, propagando o programa 5S. Então, Célio, respondendo a tua pergunta, a ideia é se cada facilitador está distribuindo replicando essa questão da cultura do 5S, e no movimento mesmo, na prática do dia a dia, você tem um responsável ali de cada área para estar puxando, para estar encabeçando o movimento mesmo, orientando as pessoas. Ok? Maravilha. Outro ponto também é a questão da aplicação dos materiais. A gente vê bastante, pessoal, nas empresas, as pessoas utilizando os materiais de forma inadequada. Aqui eu tenho um outro registro. Nesse outro registro aqui, a gente consegue identificar que, por exemplo, aqui na primeira imagem, eu tenho
diversos rolos de fita, mas esses rolos de fitas usando de forma inadequada. Tá ali, bom, eu particularmente ainda não entendi a finalidade dele, mas eu tenho certeza que não é para o devido uso. Outro ponto também, ó, que a gente vê as espátulas, né? Você vê os cabos da espátula, tudo sendo utilizado com, com fitas, né? Oh, de repente quebrou o cabo, de vez de comprar outro, não. Você vai lá, dá aquele jeitinho brasileiro e, de uma certa forma, usa de um jeito inadequado. E aí você corre-se os riscos, né? Os riscos de machucar. Você tem vários riscos. Então, a utilização inadequada de recursos. Isso é muito comum nas indústrias, principalmente nas empresas de pequeno porte. Às vezes não tem condição, ou às vezes até mesmo tem condição, mas acaba utilizando de forma inadequada, ok? No próximo slide, a gente vai estar falando um pouquinho sobre a auditoria, o próximo passo, a auditoria. E aí eu gostaria de estar convidando o Célio para estar falando um pouco sobre... Nesse caso, o Rodrigo até nos disponibilizou aqui, ele tem um modelo somente para o primeiro S, tá, que é o SEIRI. São 25 itens para você auditar, são itens genéricos, então você pode colocar isso daí na sua empresa, melhorar isso daí. Deixa eu compartilhar minha tela aqui agora com vocês. Então, como eu estava falando, você tem todos esses itens que vocês precisam para fazer auditoria, em pelo menos os 5E, no primeiro S. E aí também vocês podem customizar esses itens e colocar. É lógico que essa lista, em 99,9% dos casos, é feita no Excel. E não tem nenhum problema, tá? Vocês podem continuar usando o Excel. O que nós fizemos foi desenvolver um sistema de auditoria específico para o 5S que facilitasse esse trabalho para trazer até vocês um meio mais fácil de fazer essa auditoria. Estão vendo aqui a minha tela? Então, esse daqui é o sistema chamado Lean 5S. Eu vou entrar nele só para mostrar rapidinho como que funciona. Seleciono a empresa e aqui tem o sistema. Vou mostrar aquele modelo de auditoria que a gente estava falando agora, do primeiro S. Então, tem aqui modelos de auditoria. Deixa eu minimizar isso aqui. Ó, vou abrir um modelo aqui que é o do SEIRI, que é o primeiro. E aí você tem aí todos os itens que você geralmente vai precisar numa auditoria do 5S, seja na implementação do primeiro S, nesse caso, que é o que nós estamos falando, né? E aí temos nessa faixa todos os itens. Tá? O que nós fizemos aqui nesse sistema foi automatizar esse processo da auditoria. Então, você pode criar sua auditoria diretamente aqui pelo sistema, tá? Ou auditar uma empresa por aqui também, mas o mais legal não é essa parte, o mais legal é o aplicativo. Porque no final das contas, quando a gente está falando de 5S, a gente está falando de trabalho em campo. Então, a pessoa precisa estar em campo para conseguir fazer esse trabalho, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o aplicativo. Eu vou tentar sincronizar a tela do meu celular aqui agora. Então, estou acessando aqui o meu celular. Vamos ver se vai dar certo. A gente está fazendo ao vivo, então erros podem acontecer. Então, pessoal, vocês já estão vendo a tela do meu celular. Esse daqui é um aplicativo, tem para Android e para iOS também. E ele vai facilitar muito na implantação. Por quê? É muito mais fácil para você auditar. Então, o que eu estou vendo aqui são todas as auditorias já concluídas, com o departamento, o modelo e a data que eu fiz a auditoria. Eu vou criar uma auditoria só para mostrar para vocês como é simples. Então, eu clico aqui nesse botão azul, está aqui no fundo, seleciono qual que é o modelo de auditoria que eu vou usar. Então, eu já tenho aqui um modelo para cada S. Lembrando que vocês podem customizar esse modelo, colocar questões específicas da sua empresa dentro dele, tá? E ele já vem com esses modelos por padrão, tá? Então, eu vou pegar aqui o primeiro S, escolho o setor da empresa que eu estou auditando. Novamente, é customizável, você pode criar quantos setores e áreas você quiser demarcar dentro da sua empresa, não tem problema nenhum. Vou marcar aqui que eu vou auditar tecnologia hoje, escritório de tecnologia. Aí eu seleciono qual que é o período de referência, se eu faço auditoria mensal ou ela é quinzenal. Vou salvar e vou iniciar essa auditoria. Então, o que o aplicativo faz para mim é pegar todo aquele modelo que eu já tinha pré-configurado e gerar uma auditoria executável. Agora eu posso executar essa auditoria. Então, eu vou sair com o meu smartphone pela empresa, né? Clico aqui no meu modelo. Para cada uma daquelas questões e pontos que eu tenho que auditar,
ele vai criar um cartãozinho para mim, para que eu possa realizar a auditoria. Então, ó, olha aqui, mesas em ordem, somente documentos, equipamentos atuais, ao que está sendo trabalhado na data. Aí você tem uma pontuação de 0 a 100, ou NA para quando não for importante nessa auditoria, tá? E aí você pode marcar, eu vou marcar aqui como 50, vou marcar aqui como 75, a nossa mesa está relativamente organizada. E para facilitar, porque geralmente você tem que colocar fotos, imagens, etc. Então, eu já tenho a opção da câmera e da galeria aqui. Então, eu vou tirar uma foto para vocês verem. Ó. Agora, vocês estão vendo a minha câmera. Aqui do lado eu tenho o pessoal trabalhando, tenho o Rodrigo aqui, dá um oi pessoal. Então, estou auditando aqui, olha. Vamos colocar aqui, por exemplo, vou tirar uma foto dessa mesa, está um pouco bagunçada, tem um pouco de cabos, tá? E eu tirei uma foto. Então, agora, o que eu posso fazer é, ou seleciono essa foto, que eu gostei, ou então eu descarto ela, eu vou selecionar essa foto. Então, agora essa foto foi adicionada na minha auditoria. A gente até separou aqui algum material que a gente ia descartar, só para vocês verem, olha. Então, eu tenho realmente um material com problema aqui, tenho que fazer o descarte disso daqui, e eu tirei outra foto disso daqui e vou marcar, tá? Pô, então não tá legal essa mesa. Deixa eu marcar aqui, vou baixar para 50, porque está bem ruim. Tá? No próximo item, armários, gavetas, mesas, prateleiros, itens pessoais no setor. Isso aí a gente está bacana, eu vou marcar com 100. Se eu quiser tirar foto, eu posso tirar foto. Se eu não quiser, eu não preciso tirar foto também, tá? Equipamento sem uso, obsoleto, etc. Isso daqui está com 75. Se eu já tirei uma foto previamente, porque você tem esse problema. Geralmente você vai encontrar deficiências ou problemas no 5S, mas não vai ser o dia que você está fazendo a auditoria. Então, o que você pode fazer? Se você encontrar um problema, você já tira uma foto e deixa armazenado no seu celular. Quando você estiver realizando a auditoria, você pode marcar, abrir a sua galeria de imagens e selecionar uma imagem que já existia. Ó. Vou selecionar uma foto aqui e eu coloquei aqui da galeria, uma imagem que eu já tinha no meu celular. Se eu quiser colocar alguma observação, eu também posso colocar. Então, aqui, piso e chão próximo às mesas. Vamos colocar aqui que está 50. Aqui eu posso digitar, então eu coloco qualquer informação que eu quiser, qualquer observação. Dependendo do seu dispositivo, você pode até mesmo falar para ele ouvir. Vou selecionar aqui. O chão estava sujo na data da auditoria. Então, aqui eu consigo falar no aplicativo e ele já marca para mim o que foi auditado. Vou colocar aqui e vou fazendo isso com todos os itens, tá? No final, eu retorno e eu já tenho até mesmo uma média aqui, olha. Nesse primeiro esse primeiro S, na verdade, né? Eu tenho a média de 66 pontos e ela foi 24% completado. Por quê? Eu só fiz 24% dos cards. Então, se eu fizer mais 2 cartões aqui para vocês verem, olha, ele já aumentou para 32%. Eu não finalizei a auditoria, mas eu quero finalizar para mostrar para vocês. Porque, afinal, você pode estar offline. Geralmente, na produção, você não vai pegar nem o 4G, nem 3G, nem o Wi-Fi. Então, você pode realmente fazer essa auditoria offline e aí você finaliza a auditoria. Aqui ele fala que eu não posso alterar depois que eu finalizar e eu voltei. Então, a minha primeira auditoria foi concluída, ela está aqui em cima, a primeira do topo. Eu usei o modelo Seiri e foi feita no setor de tecnologia, aí na data de dezembro de 2018. E eu tenho um ícone aqui no canto direito que me mostra que ela não foi sincronizada ainda, ou seja, ela está apenas no meu smartphone. Eu não mandei ela para a nuvem. E o que eu vou fazer é fazer isso aqui agora. Então, quando você já auditou todas as áreas que você não tinha Wi-Fi ou 4G, você volta para o escritório, onde você tem conectividade novamente, e aí você transmite. Você clica aqui nos 3 pontinhos, sincronizar auditorias, e ele começa a mandar todos esses dados que você auditou para a nuvem. Então, isso aqui tem ajudado muito os auditores, as pessoas que querem implantar o 5S, porque economiza um tempo enorme fazendo isso daqui. Você já capta os resultados, você já vai captando os dados em campo, já transmite para a base e volta para lá. Bom, então, é isso daí. Eu vou mostrar um pouquinho da tela como que ficou, para vocês entenderem. Geralmente é 10 segundos, ele já vai aparecer na nuvem e eu já vou poder mostrar para vocês. Então, vem aqui em auditorias. Olha, a auditoria que eu acabei de fazer já apareceu aqui para mim. Então, eu já tenho aqui ela em dezembro. Vou abrir essa auditoria, que tem os itens auditados. Olha, foi 59 pontos. Aqui eu tenho todos os itens que eu auditei, a nota, imagens. Lógico, eu preciso ver as imagens, todas as fotos que eu tirei,
para saber como que foi. Comentários estão aqui também. Então, ele armazena todas as informações. E aí eu posso vir aqui tirar um relatório de evidências direto dessa auditoria. Mas e aí, Célio, depois que eu fiz a auditoria, acabou, não faço mais nada? Não, muito pelo contrário. Aí você vai entrar no plano de ação. Todos os itens da sua auditoria que não tiveram a nota máxima de 100 pontos, elas vêm aqui para o plano de ação em planejamento, e aí você vai poder pegar cada um desses itens, criar uma ação, um prazo e delegar para um responsável. E essa é a parte mais importante, porque a partir daí o sistema vai começar a monitorar a execução desses itens e até mesmo vai cobrar os responsáveis. Isso tem ajudado muito. Depois que eu fiz o plano de ação, acabou? Não, lógico que não. Você tem um dashboard para controlar tudo isso daí. Então, aqui eu tenho todas as áreas da empresa, um mapa de calor, mostrando como que foi a evolução das suas auditorias, a meta mensal, outro gráfico aqui das últimas avaliações na empresa e uma média geral da empresa, como que a empresa vem evoluindo. Então, basicamente, você já tem todas as informações necessárias para sair pronto para uma reunião. Você pode recortar tudo isso daqui, colocar no PowerPoint ou até mesmo abrir diretamente na sala de reuniões e já comunicar a todo mundo como que está o andamento do 5S. Bom, a gente mostrou rapidamente um pouquinho do aplicativo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem nos perguntar posteriormente. Mas o foco do webinar não é o aplicativo, e sim o primeiro S, e sim a palestra aqui do Rodrigo, que está conversando com o pessoal e tirando dúvidas. Então, eu vou dar o controle novamente para ele, para que ele possa continuar conversando com vocês. Bom, o aplicativo é super interessante, pessoal. Eu particularmente, como consultor, tenho gostado bastante. As vantagens que a gente acaba tendo com com o programa 5S, mas principalmente com o primeiro S. A gente acaba tendo um local com muito mais espaço, ou seja, você acaba, quando você faz esse censo de utilização, você consegue enxergar mais espaço. A partir daí você começa a melhorar o uso de recursos. A gente deu um exemplo a respeito da quantidade de marcados. Você começa a usar os recursos adequados, somente os objetos úteis para o trabalho, ou seja, você não tem aquele monte de ferramenta, e esse monte de ferramenta acaba gerando o que para você? Um custo alto. Você acaba tendo uma redução de custo. E o interessante também é as informações, né? Imagine só numa mesa bagunçada, onde você tem que ficar procurando determinados arquivos, isso acaba facilitando você encontrar os objetos de forma mais rápida. E você acaba tendo um ambiente muito mais agradável, se torna muito mais fácil. Então, pessoal, o que a gente queria mesmo compartilhar com vocês a respeito do 5S, esse é o primeiro censo, espero ter esclarecido. Fico à disposição de vocês para estar ajudando na questão do 5S. E se alguém tiver alguma dúvida, a gente vai deixar esse momento aqui para estar respondendo. Legal mencionar também, como o Rodrigo falou, estamos trabalhando aí no webinar para o segundo S. Em breve já mandamos convite para todos, tá? E o Rodrigo passou muita informação aí nessa apresentação. É meio difícil pegar e absorver todos esses dados, mas quem tiver alguma dúvida, ainda assim, manda um e-mail para ele. Tem um e-mail dele aqui na tela para vocês, olha. Tem o e-mail dele, tem o meu e-mail também. Pode ficar à vontade para nos contactar. A gente vai responder, sim, qualquer dúvida que vocês tiverem. E para o pessoal aí que está iniciando, vou começar, vou dar o pontapé inicial, vou organizar a minha empresa, preciso de um auxílio, preciso de uma ajuda, fica o meu contato, pode me chamar no particular, a gente vai estar ajudando, de repente a gente dá um treinamento, inicia o programa, ajuda no planejamento. Então, vocês ficam à vontade, aí está o meu contato. Só uma informação, pessoal. Nós fizemos uma parceria aqui com o Rodrigo. Então, quem quiser experimentar o aplicativo do 5S, começar a testar na empresa, através do Rodrigo, tem 3 meses grátis. Então, é só mandar um e-mail aqui para o Rodrigo solicitando, falando que quer experimentar o aplicativo, que aí ele vai passar o contato para nós e já entra na promoção. Pode experimentar por 3 meses, livre de qualquer custo ou qualquer compromisso. Ok, pessoal, agradeço a atenção. Um grande abraço a todos. Obrigado, pessoal, pela presença. Abraço, até mais. Tenham um bom dia.